Olá, sou o Silvio Ferreira, sou técnico em segurança do trabalho e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de mistura que compõe a escala da inflamabilidade. Mas antes quero te pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. É porque tem vezes que a gente envia vídeo para o YouTube e você não fica sabendo porque talvez você não seja inscrito ou então porque você não ativou a notificação do canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nesse botão para você se inscrever caso você não seja inscrito e também ative o sininho. Ao lado desse botão tem um sininho. Você clica nesse sininho e clica em ativar todas as notificações. Com isso, todas as vezes que eu enviar vídeo para o YouTube, você vai receber em primeira mão que tem conteúdo novo no canal. Pega aí também caneta e papel para que você possa anotar o conteúdo desse vídeo, porque assim você vai assimilar muito mais informação. Vamos que o vídeo também é interessante, espero que você goste. Introdução. Primeiramente, nós temos que entender o que é gás e o que é vapor. Vapor é o estado gasoso de uma substância que é líquida a 25 graus Celsius e a 760 milímetros de Hg. Gás é o estado físico normal de uma substância a 25 graus Celsius e a 760 milímetros de Hg. Esse Hg significa mercúrio. Se você entender esse conceito aqui, o que é vapor e o que é gás, já vai facilitar e muito o entendimento do conteúdo a seguir. Definição de mistura rica. Mistura rica é aquela em que o gás ou vapor está presente em quantidade excessiva para que ocorra a combustão. Pode ser tanto o gás quanto o vapor. É por isso que eu te falei que você precisa entender o conceito lá do início, entendeu? A introdução, porque assim é facilitar e muito. Definição de mistura pobre. Mistura pobre é aquela em que o gás ou o vapor está presente em quantidade insuficiente para que ocorra a combustão. Mistura rica e mistura pobre, elas são inversas, tá? Definição de mistura inflamável. Mistura inflamável é aquela em que o gás ou o vapor e o ar, que é no caso o comburente, estão misturados em quantidades adequadas para sustentar a combustão. Essa mistura inflamável, você também pode ver em alguns livros ou até em artigos como também mistura ideal, tá? Então mistura inflamável e mistura ideal é a mesma coisa. E a mistura inflamável, elas estão em quantidades ideais para que ocorra a combustão, tá? Então, tanto o ar quanto o combustível vão estar em quantidades normais, entendeu? Ideais para que ocorra a combustão. Mas o que é o ponto de fulgor? O ponto de fulgor de um líquido inflamável é a temperatura mais baixa na qual os vapores desse líquido se acendem se for fornecida uma fonte de ignição. Os combustíveis inflamáveis geralmente emitem certos níveis de vapores à medida que a temperatura aumenta e eles se tornam mais gasosos. O ponto de inflamação é o ponto em que haverá vapor suficiente para acender se houver uma fonte de ignição presente. Nessa temperatura, a quantidade de vapor ela não é suficiente para dar continuidade à combustão. Porém, acontece um fenômeno que a gente chama de flashpoint, que é como se fosse uma língua de fogo, que é o seguinte: se você já acendeu churrasqueira, você vai entender perfeitamente o que é o flashpoint. As pessoas, quando acendem churrasqueira, o que as pessoas fazem? As pessoas vão lá, derramam álcool em cima, aquele álcool 70, né? Derramam em cima do carvão, né, um pouco, e depois eles riscam fósforo, usam um isqueiro ou então um acendedor para dar início àquela combustão. E se você for reparar, todas as vezes que você acende, né, a churrasqueira, ela dá uma microexplosão, né? Então aquela microexplosão é o flashpoint, porque o que aconteceu ali? Quando você derramou o álcool no carvão, ele começou a evaporar. Então aquela churrasqueira ali, ela ficou preenchida de vapores combustíveis. Então, quando você colocou o fogo, aquele vapor ali foi consumido. Só que aquele vapor, ele não é o suficiente para continuar aquela explosão, entendeu? Aquela combustão ali toda. Entendeu? Então só consome mesmo aquele vapor que está em volta e depois o fogo fica contido aonde tem o combustível, que é no caso onde está ainda molhado de álcool, entendeu? Então esse é o flashpoint, é aquela explosão inicial, só que ela não continua porque não tem capacidade para continuar a combustão, beleza? Os líquidos inflamáveis são os que possuem ponto de fulgor menor que 60 graus Celsius. Os líquidos combustíveis são os líquidos com ponto de fulgor maiores que 60 graus Celsius e menores do que 93 graus Celsius. Ponto de combustão. O ponto de combustão é a temperatura poucos graus acima do ponto de fulgor, onde a mistura inflamável é capaz de iniciar e dar continuidade à combustão, na presença de uma fonte de ignição. No ponto de combustão, a combustão já ocorre, entendeu? Porque ela está no ponto ideal ali para ocorrer. Já nos outros que eu citei, que eu expliquei, ela não ocorre porque não tem capacidade para sustentar, entendeu? Então, por aqui você consegue entender o que é ponto de combustão,
ponto de fulgor e ponto de ignição, entendeu? Esses 3 pontos são importantes para você entender melhor sobre essa escala da inflamabilidade, beleza? Ponto de ignição. O ponto de ignição é a menor temperatura de uma superfície ou de uma centelha capaz de dar início à continuidade à combustão. O ponto de ignição ele é bem superior aos pontos de fulgor e de combustão. Então o ponto de ignição ele sempre vai ser superior, entendeu? Então uma centelha ela facilmente chega aí a mais de 500 graus Celsius, entendeu? Então ela tem total capacidade para iniciar uma combustão. É o contrário do que as pessoas pensam, né? Ah, só uma centelha não vai causar nada. Causa sim. Se tiver o material propício ali, se tiver o ambiente propício, com certeza vai dar início à combustão. Característica das misturas. Mistura pobre é o seguinte, ela tem pouco vapor e muito ar. Mas você pode estar se perguntando, pouco vapor de quê? Que vapor é esse que está falando? Nós estamos falando de vapores combustíveis. Então a mistura pobre ela tem pouco vapor combustível e muito ar, que é no caso o comburente. Tá? Quando a gente fala ar na combustão, a gente está falando de comburente. E mistura rica é muito vapor, ou seja, tem muito vapor combustível e pouco ar, que no caso então é pouco comburente. Em condições ambientais, por exemplo, a ventilação, né, podem mudar rapidamente a concentração dos vapores ou gases em um ambiente. Por exemplo, se você tiver lá um quarto com vários tambores, vários galões de combustíveis, e esse quarto está preenchido com esses vapores combustíveis, se você abrir a porta, se você abrir a janela e deixar a área ventilar, isso já é o suficiente para você mudar já a concentração dos vapores, tá? Então, uma atmosfera que seria altamente explosiva, ela deixa de ser porque você ventilou a área, entendeu? Você conseguiu dissipar aquele vapor. Exemplos na prática. Aqui nós temos um rapaz com um bujão de gás na mão, GLP, gás liquefeito de petróleo, e está saindo uma chama ali do bico, né? Então eu fiz essa ilustração aqui, eu separei essa chama para que você pudesse entender melhor na prática. Aqui no caso, vou tentar pegar o mouse aqui para te explicar. Aqui no bico do botijão, aqui onde está saindo o gás mesmo, nós temos a mistura rica. Porque é aquilo que a gente falou, aqui tem muito vapor combustível, porém tem pouco comburente. É claro que aqui também tem a pressão aqui é extremamente alta, mas vamos ignorar a pressão por enquanto, tá? Só para fins didáticos mesmo, para não confundir sua cabeça. Aqui nós temos a mistura rica, porque nós temos aqui muito vapor de combustível, porém nós temos pouco comburente. Quando vai chegando aqui, ó, perto dessa linha, começa a ocorrer a mistura. Começa a ocorrer a mistura entre o vapor combustível e também o comburente. Você pode notar que daqui para cá já começa já a ter a combustão, ó. Começa a iniciar e aqui vai se estendendo e aqui nessa faixa ocorre a combustão mesmo em si, que é no caso a mistura inflamável ou a mistura ideal. Aqui é o ponto correto onde está ocorrendo aqui a mistura entre o vapor, né, combustível, e também o comburente. Quando vai chegando aqui para o final da chama, que não é esse caso aqui, é mais para cá esse final. Quando vai chegando mais para o final da chama, ocorre a mistura pobre. Por quê? Tem muito ar, que no caso muito comburente, e pouco vapor combustível. Então nós temos a mistura pobre, entendeu? Tem outra imagem aqui para te explicar melhor. Aqui nós temos uma chama de um isqueiro, para explicar melhor como é que funciona isso. Aqui no início do isqueiro, você pode notar que você não consegue ver a chama direito. Você consegue ver a chama a partir dessa linha vermelha aqui, ó. Então aqui nós temos a mistura rica, ou seja, muito vapor combustível e pouco comburente. E já aqui nesse meio, onde ocorre mesmo a chama de fato, aqui onde a chama está mais espessa, nós temos a mistura ideal ou mistura inflamável, que é, no caso, as condições perfeitas para ocorrer a combustão. Já no finalzinho dessa chama aqui, está ocorrendo a mistura pobre, porque tem pouco vapor combustível e muito comburente, tá? Então, essas são as 3 fases da chama aqui, para que você possa entender o que é mistura rica, mistura ideal e mistura pobre. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Valeu, até a próxima, fui!